Queridas irmãs, queridos irmãos de Ideal Espírita, espero encontrá-los todos bem. Estou muito feliz de estar aqui hoje novamente, nesse encontro, nesse bate-papo com o Grupo Lusita. E para começar agradecendo o convite da Aglaé mais uma vez por essa oportunidade. Já há algum tempo eu tenho estudado um pouco da vida do nosso codificador, Allan Kardec, e gostaria de compartilhar com vocês algumas impressões, porque ultimamente nós precisamos estudar o Espiritismo. Precisamos estudar o Espiritismo e a vida do nosso codificador, porque entendendo melhor a vida de Allan Kardec, nós vamos entender também melhor a doutrina espírita. Allan Kardec foi escolhido por Jesus para trazer ao mundo o Consolador prometido. Então nós temos que conhecer essa figura ímpar profundamente, ou o melhor que nós pudermos. Allan Kardec, além de ter sido escolhido por Jesus para nos trazer o Consolador prometido, desperta com a doutrina espírita, sendo ela o sol, um sol que ilumina as trevas do velho mundo. Então, é muito importante nós nos debruçarmos um pouco mais sobre a vida do nosso amado mestre de Lyon, Allan Kardec. Durante a sua codificação, durante a codificação do Espiritismo, Allan Kardec nunca viajou, nunca teve lazer, prazeres da vida, se dedicando integralmente à codificação espírita. Allan Kardec apenas fez algumas viagens, que não foi a lazer, foi pela doutrina, que gerou um livro de apontamentos muito ricos, muito interessantes, que nós devemos lê-lo. O nome do livro é A Viagem Espírita de 1862, que foi o ano que Kardec viajou, passando pelas cidades de Lyon, algumas outras cidades ele fez um trajetinho, e acrescentando apenas 2 cidades fora desse trajeto, né? Fora da França. Lembrando que nós estávamos em 1860, né? Quando tudo começou. Então, as distâncias e os meios de locomoção não eram os mesmos de hoje. E também Kardec fez essas viagens a convite dos espíritas iniciantes das primeiras horas, dos primeiros tempos. O primeiro convite que Kardec teve foi dos amigos de Lyon, né? E que enviaram uma carta para ele com 500 assinaturas, 500 amigos espíritas, convidando-o, né, para fazer uma visita e trocar impressões sobre esses primeiros tempos do Espiritismo. Eu trouxe aqui para vocês. Então, foi uma carta subscrita por 500 amigos espíritas, né? Deixa eu ver se eu compartilho alguma coisa aqui com vocês. Para fazer essa viagem espírita em 1862, que foi a viagem, né? Allan Kardec precisou de quase 2 meses para percorrer apenas 693 léguas e visitar cerca de 20 cidades, né? Isso porque a França, na metade do século XIX, ela já possuía uma malha ferroviária sensacional, tá? E com trens que trafegavam em todas as direções com uma velocidade incrível para a época de 50 quilômetros por hora. Então é interessante notar, né, como era a gente conhecer a época, né, de Kardec na França. A viagem dele de 1862 foi considerada a viagem mais importante, mais especial, porque ela gerou riquíssimas observações e apontamentos do mestre sobre o Espiritismo, que então comemorava
seu 5º aniversário, né? Então, foi em comemoração ao 5º aniversário do despontamento, do surgimento do Espiritismo no mundo, né, que Kardec, então, fez essa viagem a convite dos amigos. Então, ele, nessas viagens e nesses encontros, ele apontou, ele aconselhou muito, trocou muitas impressões com os amigos sobre os inícios, né, o início da doutrina espírita, como que as coisas estavam se dando. Então, é importante ler o livro e esses detalhes, e as cartas que foram transcritas desses encontros nos trazem riquíssimas observações, né? O que mais que o Kardec falava? O que ele buscava, na verdade, nessas viagens, né? Ele buscava colher impressões, tá? De como andava o movimento espírita nos seus primeiros tempos, como eu já falei. Então, primeiro, era um duplo objetivo. Ele queria colher impressões, tá? E dar impressões também que ele julgasse necessárias. E também, humildemente, ele sempre disse: estou indo para me instruir, né? Humilde. Né? Ele dizia que, assim como ele trocava impressões, que ele levava instruções, ele também colhia instruções e aprendia muito com isso. Ele também dizia que queria ver as coisas com seus próprios olhos e julgar o estado real da doutrina e como ela estava sendo compreendida na época. Então, estudar as causas locais, conhecer os locais, as causas favoráveis, desfavoráveis ao progresso da doutrina espírita, sondar opiniões, apreciar os efeitos da oposição e da crítica e conhecer o julgamento que se faz de certas obras. Então, esse era o duplo objetivo das viagens de Allan Kardec. Então, por isso elas foram tão importantes, né? Então, essa primeira carta que ele recebe dos irmãos de Lyon e de Bordeaux, convidando-o para estar nesses locais, ele responde à carta, né? E claro que eu não vou ler a carta inteira aqui para vocês, mas alguma pinceladinha da carta, né? Sempre humilde. Ele responde assim: meus caros irmãos e amigos espíritas de Lyon, apresso-me em vos dizer o quanto sou sensível ao novo testemunho de simpatia que acabais de dar-me, com um amável e afetuoso convite para vos visitar ainda este ano. Aceito-o com prazer, porque para mim é sempre uma felicidade encontrar-me em vosso meio. E aí ele diz o quanto ele estava feliz de ver a família espírita crescer, aos olhos vistos, e ele vem tecendo, então, várias considerações. Ele diz assim também, que eu quero dar esse destaque para vocês. Sinto-me feliz, meus amigos, por ver tantos grupos unidos ao mesmo sentimento, marchando de comum acordo ao nobre objetivo a que propomos. Que objetivo Kardec propunha? O objetivo era o mesmo para todos os grupos. Isto é, ele disse, palavras textuais de Kardec, não pode haver divisões de bandeira. O que é isso? Uma mesma bandeira deve guiar-nos. E essa bandeira qual é? Fora da caridade não há salvação. Ficai certos de que, em torno dela, desta bandeira, é que a humanidade sentirá necessidade de se congregar, quando se cansar das lutas engendradas pelo orgulho, pela inveja e pela cupidez. Esta máxima, verdadeira âncora de salvação, porque será o repouso depois da fadiga, e o Espiritismo terá a glória de ser o primeiro a havê-la proclamado. Inscrevei-a em todos os locais de reunião e também em vossas residências. Que conselho de Kardec! Que apontamento riquíssimo dos primeiros tempos. E aí eu quero aqui trocar uma ideia com vocês. A gente escreve essa bandeira em todos os locais? Nos nossos grupos espíritas, nas nossas casas espíritas e nas nossas residências? Porque ele coloca aqui, em vossas residências. E eu já coloquei aqui bem grande para mim depois que eu li o livro, né? Para todos os dias eu olhar e me lembrar.
que eu não posso sair dessa bandeira. Fora da caridade não há salvação. Então, e ele então conclama com isso uma união entre todos os homens sinceros que querem o bem sem segunda intenção, né? E ele diz, mais do que escrever nos seus grupos ou nas suas residências, é gravar esta bandeira em vossos corações, né? E desde já fruireis a calma e a serenidade que aí encontrarão as gerações futuras, quando ela for a base de todas as relações sociais. Como nós estamos vivendo, né? Isso que o Kardec falou em 1860, agora, no mundo de regeneração, no mundo da pandemia, como nós estamos vivendo ou necessitando pôr em prática, né, a bandeira fora da caridade não há salvação. Então, meus amigos, tem muitos apontamentos muito interessantes. É só um petisco que eu queria falar desse encontro com vocês, né? Outra coisa que ele falou muito interessante é o seguinte, que eu queria compartilhar aqui. Indo ver-vos, uma coisa desejo, é que não haja banquete, e por isso e por vários motivos. Não quero que a minha visita seja ocasião para despesas que poderiam impedir a presença de alguns, veja só, e privar-me do prazer de ver todos. Os tempos são difíceis, então importa não fazermos despesas inúteis. Como Kardec se preocupava com tudo, que querido, né? Isso fica para nossa reflexão. Quantas vezes a gente acaba despendendo financeiramente recursos que alguns de nós nem poderiam, né? Em encontros. Não que não pudesse, mas fica aí o conselho de Kardec para a gente pensar, né? E ele diz mais, o dinheiro que isso custaria será mais bem empregado em auxílio aos que mais tarde dele necessitarão. Eu vou-lo digo com toda sinceridade. O pensamento naquilo que fizerdes por mim, em tais circunstâncias, poderia ser causa de privação para muitos e me tiraria todo o prazer dessa reunião. Então, não vou a Lyon a fim de me exibir, nem para receber homenagens, tampouco para banquetear-me, né? Estar num banquete. Estarei convosco para consolar os aflitos, encorajar os fracos, ajudar-vos com meus conselhos naquilo que estiver em meu poder fazê-lo. E o que mais agradável me podeis oferecer é o espetáculo de uma união boa, franca e sólida. Crede que os termos tão afetuosos do vosso convite, para mim, valem mais do que todos os banquetes do mundo, ainda que fossem oferecidos num palácio. O que me restaria de um banquete? Nada. Ao passo que vosso convite ficará comigo como uma preciosa lembrança e um penhor de vossa afeição. Que lindo, né? Aí ele fala, até breve, meus amigos. Se Deus quiser, terei o prazer de vos apertar as mãos cordialmente. Eu fico muito emocionada. O livro todo é muito emocionante, porque todas essas conversas, essas cartas estão transcritas na íntegra, que foram traduzidas, e vale a pena a gente ler os detalhes, né? E aí ele fala, na viagem que ele fez a Lyon, em 1860, haviam apenas algumas centenas de adeptos, né? E quando ele volta essa segunda vez, já haviam 20 mil. Então, ele começa então, a ter as impressões desses primeiros anos da doutrina espírita. E uma coisa que é interessante, que Kardec fala assim, olha, está provado em toda parte que a propagação do espiritismo tem ocorrido em razão dos seus ataques. E ele vem falando isso nessa carta, né? Kardec afirma que o espiritismo dos primeiros tempos progrediu muito devido aos inimigos e aos ataques que a doutrina sofria, porque isso gerava curiosidade, né?
nas pessoas que procuravam conhecer melhor essa nova doutrina e se curvavam ao peso da maravilha que era a racionalidade inicial com que Kardec escreveu, né, o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Então, ele afirma que em vários momentos, em várias cartas, porque você vai lendo o livro inteiro nas viagens, ele vai trocando, eram todas cartas, que eram os ataques e os inimigos do espiritismo que fizeram o espiritismo crescer sobremaneira nos primeiros anos, né? Então, muito interessante que só que esses inimigos do espiritismo iam conhecer melhor de que doutrina é essa, né? Que história é essa que estão falando? E ao se depararem com um corpo teórico, né, moral, científico, racional, como era a doutrina espírita, então se curvavam e se tornavam então adeptos. E ele afirma isso em outros momentos, em outras cartas, né? Então ele fala que o primeiro, e por fim, hoje, eu estou falando só do encontro de Lyon, algumas curiosidades para vocês. Ele fala um pouquinho dos médiums, né? Porque a mediunidade, como que ela começa? As manifestações físicas, lembra? As mesas girantes. Então tinham muitas manifestações físicas da mediunidade para chamar a atenção. Aí, conforme a doutrina, conforme Kardec vai codificando a doutrina espírita e as coisas vão sendo melhor explicadas, ele diz aqui numa carta que os médiuns iletrados são muito numerosos, tá? E muitos psicografam sem jamais terem aprendido a escrever, né? Porque não era todo mundo alfabetizado, tá? Então, isso não é mais extraordinário do que ver desenhar um médium que não aprendeu o desenho, que nunca aprendeu o desenho, né? Mas o que é característico é evidente a diminuição desses médiuns de efeito físico à medida que se multiplicam os de comunicações inteligentes. Então, é como bem disseram os espíritos, o período da curiosidade estava passando, né? Os primeiros anos. E aí Kardec foi entrando no segundo período, que ele diz aqui numa carta, que foi o período da filosofia. O terceiro período, que nós sabemos, é a aplicação, né? A prática da doutrina espírita, né? Que deverá ser aplicada a toda a humanidade, inclusive ele diz. E nessa viagem, depois eu vou contar mais detalhes para vocês, quando ele vai para Bordeaux, ele fala que de novo, ele toca no assunto dos banquetes, das festas, que ele não quer e que ele prefere que esse dinheiro seja revertido para os mais necessitados, né? Aí, por fim, no encontro de Lyon e Bordeaux junto, que foram encontros paralelos, mas praticamente iguais, no mesmo tempo, ele começa, então, a falar uma coisa muito interessante, que é que entre os que adotam a ideia espírita como 3 categorias distintas. Então, Kardec, já naquela época, começou a distinguir aqueles que apreciavam a doutrina espírita em 3 categorias diferentes. E ele cita isso na carta. Ele fala, a primeira categoria são aqueles que creem pura e simplesmente no fenômeno da manifestação, né? Mas que não tiram daí nenhuma consequência moral. Também o segundo tipo de espírita que ele classificou na época eram os que vêm do lado moral, mas não aplicam a si mesmos, tá? Querem que os outros façam. Ele claramente diz isso aqui na carta. E a terceira classificação são os que aceitam para si mesmos todas as consequências da doutrina espírita e que praticam, se esforçam para praticar a sua moral. Então, já naquela época, 1862, Kardec, nesses encontros, ele já começou a perceber e classificar, então, os espíritas, né? E isso ele transcreve depois nos livros, né? Então, ele fala que nesta carta é que ele fala que verdadeiros espíritas são verdadeiros cristãos, né? É importante explicar isso, ele fala, porque sem isso seria difícil compreender a conduta de certas pessoas. O que reza essa moral? Ele pergunta. Amai-vos uns aos outros.
Perdoai aos vossos inimigos, retribuí o mal com o bem. Não tenhais ódio, nem rancor, nem animosidade, nem inveja, nem ciúme. Sede severos para convosco mesmos e indulgentes para com os outros. Tais devem ser os sentimentos de um verdadeiro espírita, daquele que vê o fundo, mas não a forma, e que põe o espírito acima da matéria. Este pode ter inimigos, mas não é inimigo de ninguém, pois não deseja mal a ninguém e, com mais forte razão, não procura fazer mal a quem quer que seja. Que sábio conselho, né? Obviamente que ele estava falando isso inspirado pelos espíritos, pelos bons espíritos que o acompanhavam. Então, vamos tirar proveito. Quer dizer, Kardec já falou em 1860 tudo que nós precisamos para sermos bons espíritas e bons cristãos, né? Então, a bandeira, só para a gente finalizar o encontro de Lyon e de Bordeaux, em 1862, a bandeira fora da caridade não há salvação, né? Fora da caridade não há verdadeiros espíritas, e ele propõe que isso seja inscrito em todas as casas espíritas, em todas as reuniões de grupo, em todas as sociedades e nas nossas casas também, né? Para que, mais do que isso, possamos também inscrevê-la em nossas almas e vivenciarmos essa prática, que não é fácil, não é, né? E tem detalhes riquíssimos dessas cartas que depois vocês podem ver. E num próximo encontro nosso, ele repete isso em vários momentos, essas mesmas coisas, em vários grupos, né? Porque, na verdade, quando ele passa por Lyon, ele vai, Lyon e Bordeaux, que eram as principais cidades, mas ele para em vilarejos pequenos nessa caminhada, né? Em mais de 20. Então, ele repete sem titubear as mesmas coisas em todos esses grupos, em todos esses grupamentos, né? Então, na verdade, Kardec se manteve íntegro no que ele falava o tempo todo, né? Não se deixando abater em nenhum momento. Então, essas viagens e outros conselhos importantes ele dá. Tem um capítulo aqui do livro que ele fala instruções que eu deixei aos grupos em respostas às questões propostas. Tá? E aí, esses grupos, quando ele não podia viajar, lembra do Paulo de Tarso? Muito parecido, eu lembrei muito disso. Ele escrevia as cartas, então, respondendo as questões. Tá? Então, muito interessante ler essas dúvidas, as dúvidas e as perguntas que os amigos enviavam a ele, como ele respondia. Então, o livro todo é um compêndio de cartas, de impressões gerais e uma reprodução na íntegra das viagens que Kardec fez em 1862. Foram 3 anos apenas, que foram só, não foi direto, né? Mas foram interrompidos, ele foi recebendo convites e viajou. Foram apenas essas saídas que Kardec deu que durante toda a codificação até a sua morte, né? E essas viagens todas não foram a lazer, né? Foram pela doutrina. Como eu falei, quais eram os objetivos da viagem, bem no começo do nosso bate-papo aqui. E tem coisas muito curiosas, sabe? Os grupos espíritas queriam que os espíritas tivessem uma senha, um sinal, para que eles se reconhecessem quando se encontram. E que o Kardec fala disso, que o doutrina espírita não era uma sociedade secreta e nenhuma filiação, então não teríamos que ter nenhum sinal, um código secreto, mas é porque o espiritismo nos primeiros tempos era muito atacado, né? Até hoje, em alguns momentos, em alguns lugares, nós sofremos preconceitos e ataques, né, por sermos espíritas. Mas imagina aquela época, então. Então, tem essas curiosidades, como ele responde, né? Vale a pena. Eu estou, então, estimulando vocês, meus amigos, a lerem o livro Viagem Espírita de 1862. É um livro que vale a pena ler. E a gente conhece melhor os pensamentos de Kardec, as dificuldades da implantação do espiritismo nos primeiros tempos, e isso faz muito bem para a gente.
e conhecer um pouquinho aquele que Jesus elegeu para trazer o Consolador para nós. E conhecendo um pouquinho da vida do nosso mestre de Lyon, conheceremos melhor a doutrina espírita e o cristianismo. E passando por esse momento de transição que nós estamos por causa da pandemia, né? Esse último livro eu também recomendo que vocês leiam, psicografado pelo Divaldo Franco, de Manuel Filomeno de Miranda, que é o... tá para lá, em busca do mundo de regeneração, em que, seríssimo, né? E vale a pena a gente ver como é que as coisas estão sendo organizadas no plano espiritual por conta da pandemia. E por quê? E lembrar que o vírus é um convite de Jesus para uma nova ordem moral. Para uma nova ordem moral. Vamos ficar atentos a isso. Então, na verdade, hoje foi uma troca de ideias que eu quis trazer com vocês sobre as viagens de Kardec, sobre as impressões, sobre a troca de cartas, sobre as dúvidas dos primeiros tempos, de como foi o avanço do cristianismo nos primeiros anos, como Kardec viajou pouco, né, numa época difícil para ele, e deixou riquíssimos exemplos. E eu pincei aqui algumas curiosidades das cartas. Temos muita coisa para conversar sobre isso ainda. Então fica aqui só um estímulo, né, à leitura desse livro maravilhoso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e desejo a vocês uma excelente semana, um excelente dia, e que Jesus nos abençoe, nos dando força, coragem, resignação e sabedoria, porque estamos vivendo um mundo de regeneração, e que possamos participar, vibrando e enviando as nossas melhores mensagens de amor a essas equipes incansáveis do plano espiritual, que montaram hospitais de campanha no mundo, na crosta planetária inteira, para atender os aflitos, para atender a quantidade de desenlaces, né, e desencarnes, cada um na sua região da crosta planetária, grupos de enfermeiras, enfermeiros e filhos de Jesus que estão nos atendendo e não nos abandonam. Vamos cooperar com esse momento, o máximo que nós pudermos. Deixo aí um beijo para todas, com muita saudade. Oxalá, em breve tempo, possamos nos reunir presencialmente novamente. Muito obrigada.